Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom? Hoje, na quinta-feira, 13 de maio, olha, 13 de maio, salve a abolição da escravatura no Brasil. Bom, nessa quinta-feira, 13 de maio, eu, Fausto Oliveira, inicio aqui a primeira edição do Desenve Notícias, meu comentário diário aqui na Revolução Industrial Brasileira a respeito de assuntos que impactam ou são impactados por o tema econômico. Antes de começar a entrar no assunto de hoje, eu queria deixar uma palavrinha aqui a respeito da aula magna, uma sessão magistral que o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, nos deu ontem no Clube da Revolução Industrial Brasileira. Um ambiente fechado, onde eu reúno pessoas que queiram realmente se aprofundar no debate desenvolvimentista, aprender as ideias desenvolvimentistas na prática, com pessoas importantes que são referências nesses assuntos, e com esses webinars, né, como se chama, com esses seminários online digitais, eu estou montando uma verdadeira escola de novos líderes, novos formadores de opinião. Ontem foi a vez do Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, brindar para os membros do Clube da RIB uma aula excepcional que falou de políticas industriais, falou do papel do BNDES, falou de uma porção de assuntos importantíssimos. Então, se você quer aproveitar esse manancial de conhecimento para se formar um novo desenvolvimentista brasileiro, então vem para o Clube da RIB, aqui na descrição do vídeo você vai saber como fazer isso, tá bom? Basta clicar no link do Apoia-se, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, indo ao tema do Desenve Notícias, primeira edição de hoje, é com tristeza, logicamente, que eu comento a notícia de que morte de idosos por Covid tirou 3,8 bilhões da economia. Evidentemente que eu lamento mais a morte dos idosos do que a retirada de 3,8 bilhões da economia. Porém, a interseção dessas duas coisas nos ensina bastante sobre o estado geral da sociedade brasileira. Sabem por quê? Porque, vejam bem, são 301 mil pessoas mortas por Covid-19 no Brasil até agora, né? Com mais de 60 anos. Essas pessoas, né, uma grande parte delas, eram arrimos de família. E esse é o grande ensinamento que daqui sai dessa estatística. Lógico, qualquer pessoa que morre, que falece por qualquer doença, ela perde a sua renda. Essa renda, em geral, vai acabar sendo absorvida por outro. Por exemplo, se uma pessoa perdeu um determinado emprego, morreu num determinado emprego, esse emprego será oferecido para outro em condições normais. Não é o que nós estamos vivendo agora. E o que acontece é o seguinte, de acordo aqui, então vou entrar um pouco nos números, o montante perdido, né, vou fazer uns números por sequência aqui, equivale a 1,3% do rendimento total da população, tá? Nos 12 meses de 2019, isso ainda com dados de 2019. O montante total do rendimento da população, segundo o IBGE, em 2019 havia sido de 294,4 bilhões. E essa perda de 3,8, né, ela corresponderia então a 1,3% do total dos rendimentos da sociedade, da população brasileira, que considera naturalmente os salários, mas também as aposentadorias e pensões. E aí, veja, o problema é que quando uma pessoa de 60 anos morre ou mais, morre por Covid-19, como tem sido esse caso aí, já com 301 mil mortes, a redução média na renda per capita dos familiares remanescentes é drástica, é de 48,4%. Então, assim, suponha uma família que mora lá, que o avô, a avó, mais um pai, uma mãe, ou só a mãe, ou só o pai, um neto, dois netos, etc. Como tem muito, né, pelo Brasil, a renda média dessa família, per capita, cai de 1.475,6 para 760,40. É muita queda. É uma redução pela metade da renda per capita da família, em função da morte do idoso. Não é verdade? E aí é o seguinte, gente, a reportagem, muito bem feita, aliás, esclarece o seguinte: de acordo com a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, né, já feita com o cenário de Covid-19 em novembro de 2020, mostrava que 55,4% dos 34,3 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais, então vamos lá, 55,4% dos brasileiros com 60 anos ou mais, o que dá mais ou menos 19 milhões de pessoas, tá? Então, mais da metade dos idosos brasileiros moravam com filhos, parentes, agregados ou empregados domésticos, tá? Essas famílias que mesclam gerações têm em média 2,9 pessoas, tá?
Então, segundo o IBGE, contabilizando agora a totalidade das pessoas que vivem nesse tipo de arranjo familiar, são 65,9 milhões de brasileiros vivendo nesse tipo de composição familiar. Tá? E aí o grande problema é o seguinte, com o passar dos anos foi se tornando comum que os benefícios de aposentadoria e os benefícios de pensão, que em geral são majoritariamente recebidos pelas pessoas de mais idade, vieram a ter uma parte muito importante na composição da renda familiar, o que reflete o fenômeno da geração chamada geração nem-nem, aqueles que nem estudam e nem trabalham, e também a intensificação e a permanência do desemprego estrutural na economia brasileira. Ora, se nós chegamos ao fato de que uma parte significativa da renda, ou seja, pegando pela média, metade da renda das famílias que vivem com os seus idosos, né, provém, né, da renda dos idosos, isso significa que as pessoas em idade produtiva estão produzindo muito menos renda do que poderiam e deveriam. Então esse é o retrato do Brasil. Esse é o retrato do Brasil que já vinha de antes da Covid-19 e que a Covid-19 agrava, não apenas retirando ainda mais possibilidades de empregabilidade da parte em idade produtiva da sociedade, mas, pior ainda, com o falecimento em massa dos idosos, que são naturalmente os mais frágeis e vulneráveis em relação à Covid-19. Na Fundação Getúlio Vargas tem lá uma parte que é o FGV Social, comandado por um grande pesquisador brasileiro que é o Marcelo Neri, um cara conhecido, está sempre aí na televisão. Ele diz que vou pegar aqui direitinho o dado, o desemprego causado pela pandemia entre os idosos vivos ainda foi maior do que aquele desemprego causado pela pandemia entre os jovens, ou adultos jovens. Ele diz que houve perda real de 18% especificamente na renda do trabalho do grupo com mais de 60 anos. Ou seja, os idosos, diz ele, são duplamente penalizados pela pandemia, tanto com mais mortes quanto com desemprego maior. Então a situação não é à toa que ela está ruim. E aí, o que nos cabe refletir aqui é o seguinte, por que é que o Brasil chegou a essa situação em que precisamos de aposentadoria dos idosos para manter níveis mais ou menos dignos de renda em tantas famílias, em tantos lares? Né? Isso é um caso a se estudar. E é óbvio que quem é crítico do modelo econômico que está aí já, né, governando o Brasil desde pelo menos o Plano Real, mas que já vinha desde o Collor aí, né? Pelo menos desde a eleição do Collor, certamente já é o modelo econômico que nos governa. Né? Quem é crítico disto tem um entendimento, como eu sou, né? Tem um entendimento de que, bom, é evidente que a alocação de recursos da sociedade está toda direcionada para atividades improdutivas e atividades de poucos encadeamentos produtivos. O Brasil já faz décadas que não reverte a concentração dos recursos da economia nas atividades financeiras, principalmente, que, claro, empregam lá uma elite de jovens, né, que ficam aí passeando com roupinhas bonitas na Faria Lima, mas são poucos e são concentradores, porque naturalmente são, né, fazem parte de uma elite social. E por outro lado, o Brasil também concentra recursos da economia em atividades primárias, como a gente sempre repete aqui. E a atividade primária, pessoal, logicamente tem por característica o baixo nível de encadeamento produtivo. Tira lá um talhão de eucalipto, tira lá um lote de soja, vai botar aquilo, né, num caminhão e vai botar num trem e vai rodar até o porto e exportar. Esse ciclo produtivo, que é muito curto em termos de etapas, né, a riqueza que ele gera é toda concentrada, né, na mão do sojicultor e dos poucos intermediários produtivos que participaram, basicamente no setor de transporte e comercialização, as traders internacionais, e depois todo o recurso gerado com essa que é hoje a maior economia dentro das várias economias brasileiras, ele fica concentrado e não se distribui através de etapas da produção numa cadeia produtiva que possa se beneficiar dessa maior geração de riqueza com a exportação do agronegócio brasileiro.
A aposta brasileira por intensificar a nossa participação econômica nestes setores e deixando a concentração bancária, deixando a política monetária, deixando todos esses fatores trabalharem juntos, visando sempre a concentração do capital na alocação improdutiva ou na alocação produtiva de poucos encadeamentos, que veio também a gerar a desindustrialização brasileira ou acelerá-la, né? Explica, em parte, o fato de que hoje a Previdência Social seja uma grande, importante, mais do que deveria ser, uma importantíssima fonte de renda para as famílias urbanas brasileiras que não são ricas. E que agora veem seus idosos morrer massivamente e estão todas caindo já na pobreza. Ou seja, embora o dado da morte por Covid de idosos nos revele um fato imediato, também nos ensina um fato que se tornou estrutural na vida brasileira e que precisa ser urgentemente revertido através de uma mudança no modelo econômico que realoque o capital de maneira inteligente em atividades produtivas e de longos encadeamentos, ou seja, numa neoindustrialização inteligente do Brasil, que com longos encadeamentos possa gerar mais empregos, que com intensidade tecnológica possa gerar demandas por mais serviços qualificados, que, portanto, venha a gerar mais demanda por bons profissionais, que pague melhor salário para os bons profissionais contratados em todas as etapas do ciclo produtivo e que, em geral, faça toda a economia urbana brasileira, porque é no espaço urbano brasileiro que vivem mais de, talvez, já de 90% da população, não saberia dizer, mas certamente mais de 80% sim são, né? Da população, está vivendo em áreas urbanas. Ou seja, é nesse espaço que o dinheiro precisa circular mais, e ele só vai circular mais a partir do momento em que houver uma reconfecção dos tecidos produtivos brasileiros de modo a fazer a realocação do capital em atividades de maior encadeamento, com maior empregabilidade, com maior produtividade, tanto do capital quanto do trabalho. Sem isso, sem essa mudança de modelo econômico, o Brasil vai continuar amargando esta situação que eu acabei de descrever pela matéria que eu comentei aqui. Deixarei o link aqui para você poder ler. E isso vai nos levar, logicamente, a aprofundar ainda mais na espiral de pobreza que nós estamos vivenciando já há décadas no Brasil. Então é uma mudança estrutural que a gente precisa pensar, que a gente precisa imaginar e construir. Eu fico por aqui no Desenho de Notícias, agradeço a sua audiência. Participa do Clube da RIB, que o negócio está imperdível. Se você quer se tornar um influenciador desenvolvimentista, esse é o seu lugar. Vem para o Clube da RIB agora, clica na descrição aqui do Apoia-se, na descrição desse vídeo, no link do Apoia-se. Você vai entrar para o Clube da RIB e, ó, sua cabeça vai abrir. Um abraço, pessoal, obrigado.